Gente, olha essa notícia. Vendedor morre após cirurgia para retirada do dente do siso, diz família. Sabe por que você tá vindo com essa notícia aqui? Porque hoje, pessoal, eu vim dar um alerta para vocês. Um alerta muito sério. Que talvez muitos de nós nem ao menos, como que pode dizer? Nos atentamos de que isso pode ser uma coisa tão séria. Bom, vamos lá. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em um vídeo passado, eu comentei que eu não tava conseguindo falar direito, porque eu tinha retirado o siso, né? E realmente eu tirei o siso. Mas vamos voltar lá atrás pra contextualizar. Primeiro, gente, deixa eu falar uma ideia pra vocês. Eu tenho 29 anos. E isso vai ser muito importante aqui para o que eu vou trazer, né? O que acontece, gente? Aí eu vou desligar essa luz aqui porque tá ruim. Aí pronto, melhorou. O que acontece? Como eu falei pra vocês, eu tenho 29 anos. Bom, assim como a maioria das pessoas, os meus dentes do siso nasceram lá quando eu tinha 17, 18 anos. E por que eu digo a maioria das pessoas? Porque algumas pessoas não nasce o dente do siso, ou nasce o dente do siso e ele simplesmente nasce, tá tudo certo, não dá problema nenhum na boca da pessoa. Ou então tem dente do siso que nasce, né? Seja ele incluso ou realmente despontado, nasceu mesmo, né? E dá algum problema na boca da pessoa. No meu caso, o que aconteceu? Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu retirei os dentes do siso. Eu tinha 3 dentes do siso. Eu não retirei todos de uma vez, tá? Retirei um, depois eu retirei mais 2. E por que na época eu não retirei os 4? Porque na época não tinha os 4 nascidos, entendeu? Só tinham nascido 3. A minha boca, assim como a boca da família do meu pai, ela é uma boca muito pequena. Então é um pouco ruim, sabe? Assim, até pra tirar siso, pra tirar qualquer dente. É muito ruim, assim, sabe? E eu tirei o meu dente do siso, né? Os 3 dentes do siso lá atrás. Não tive complicação, retirei normal. Os meus dentes do siso, eles se espontaram, ou seja, eles começaram a nascer, igual dente de criança quando começa a nascer e tal. Eu não tive problema, gente. Tirei ali os dentes, né? Fiz a cirurgia, tirei, tal. E o siso, gente, o que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas o siso, ele é uma cirurgia. Às vezes a gente tem a visão que é assim, poxa, eu não tô num hospital, então numa cirurgia complexa. Mas é. Bom, eu tirei meus dentes do siso lá. O último que eu tirei um e depois eu tirei 2 juntos, né? Então foram 3. E aí, não tive complicação nenhuma. E eu falei pra vocês sobre a minha idade. Eu tinha tirado meu dente do siso com 19, 20 anos. Hoje eu estou com 29. Né? Então faz 9, 10 anos aí que eu tirei meus 2 dentes do siso, que foram os 2 últimos. E beleza, até então, o meu siso aqui desse lado esquerdo, na parte de baixo, não tinha nascido. Simplesmente não tinha nascido. E beleza, segui minha vida. Depois de um tempo, isso é um erro que até a gente comete, às vezes demora muito pra ir no dentista, né? Eu voltei outras vezes nos dentistas, que me pediu a radiografia panorâmica, viu que meu dente não tinha nascido, tal. Depois eu voltei algumas vezes no dentista, mas de posto de saúde, só ali pra olhar se tinha cárie, alguma coisa, lá. Bom, o que acontece? Dessa vez eu voltei num dentista, né? Porque foi assim, né, gente? Dentista a gente não vai tantas vezes que precisar, mas o certo era ir, né? Pra ver se algum problema na boca, tal. Voltei nesse dentista, ele era um dentista particular. E aí ele me pediu a radiografia panorâmica. Ao fazer a radiografia panorâmica, ele percebeu que meu dente do siso precisava ser retirado. Eu não vou colocar as fotos aqui porque, enfim, gente, teve algumas complicações da minha cirurgia, vocês vão entender. E por isso que eu não vou colocar aqui. O meu dente, ele estava totalmente torto, ele estava perto aqui do nervo da mandíbula, então tava um dente muito complicado. Eu não sei se dá pra vocês perceberem na câmera, mas o meu rosto desse lado aqui, ele ainda está um pouco inchado. Talvez pela câmera não dê pra perceber, mas eu sei. Aqui, ó, ele tá normal e aqui tá um pouquinho inchado, ó. Acho que dá pra vocês perceberem na câmera que este lado do meu rosto aqui está um pouco inchado, ó. Né? Claro que assim, gente, hoje eu já tirei até os pontos, tá? Então, perto do que eu estava, eu tô ótima, maravilhosa, perfeita. Bom, fui no dentista, eles pediram a radiografia panorâmica, eles falaram assim, Laís, você precisa retirar os seus dentes do siso, porque ele está atrapalhando os outros dentes. Eu não senti dor, eu não sabia que esse dente do siso tinha nascido, ele estava totalmente incluso, perto aqui do nervo.
E eu não tava sentindo nada. Eu descobri dele por causa que eu fui no dentista e fiz essa panorâmica, que é o raio-x, né? E ele estava empurrando os outros dentes, né? Então já tava dando um problema porque ele estava empurrando os outros dentes. A gente já tinha um problema. E eu vou até ter que usar aparelho por causa disso, tal. Bom, tudo bem, fiz, né? Tudo certinho. E marquei a cirurgia do siso porque precisava ser retirado mesmo. Alguns dentistas me falaram, eu também tive a opinião de outros dentistas. A clínica que eu fiz era uma clínica que ela existe há 12 anos. Então, não foi, né, algo assim em qualquer lugar que eu fui, né? Então, foi uma clínica muito boa, me deu toda a assistência que eu precisei. Eu tirei, né? Aí, beleza, foi fazer a cirurgia, o dentista falou assim pra mim, Laís, o seu dente do siso, ele tá muito na linha do nervo. Então, a gente vai retirar, mas você pode, por exemplo, ficar com parestesia. O que é parestesia? Eu vou até procurar aqui no Google pra falar exatamente pra vocês, pra não ter, tipo assim, falou alguma coisa besteira, falou coisas erradas. Vamos lá, ó. Opa, deixa eu entrar aqui. Ó, vou procurar assim, ó. O que é parestesia após a retirada do siso? Vou procurar ainda assim, tá? Ó, como tratar a parestesia após a extração? Não, eu quero saber aqui, ó. Parestesia após extração do siso, o que é e como tratar. Tô aqui numa clínica de odontologia que tá explicando, ó. A parestesia é um sintoma comum após a extração do siso. Pode ser descrita como uma sensação de formigamento, dormência ou ardência nos lábios, boca, língua ou mandíbula. Geralmente, esses sintomas desaparecem dentro de alguns dias após a cirurgia, no entanto, às vezes eles podem persistir por semanas ou meses, ou então ficar até permanente, tá bom? Então, pode ser que fique permanente. E meu dentista me informou disso também antes da cirurgia. E realmente eu fiquei com parestesia. A minha não foi permanente, que bom, né? Então, foi nesse pontinho aqui que eu fiquei com a parestesia. Não foi permanente. Estou tomando um medicamento para poder acelerar essa parestesia, né, e tudo mais, e melhorar logo. E assim, tá super funcionando. Obviamente, eu não vou falar medicamentos para vocês, porque eu não sou dentista, eu não sou médica, e cada caso é um caso, e você, se precisar tomar, o dentista, o médico, quem te atender, vai te passar. Bom, gente, fui retirar o dente do siso. O dentista me fez todas as explicações possíveis, a clínica é muito boa, me deu assistência, tá, beleza. O que aconteceu, gente? O dentista, como eu falei, minha boca ela é pequena. Ele já demorou um pouco para encontrar o meu siso, porque meu siso ele estava totalmente incluso, extremamente incluso e torto, e era um dente difícil de tirar. E aí demorou já para encontrar esse danado desse siso, né? Então já primeira complicação. Primeira complicação, né? Encontrou. Só que desde o início da cirurgia, o dentista falou, nossa, você tá sangrando bastante. E assim, eu não tenho diabetes, não tenho problema nenhum de saúde, né? Sempre faço exames regularmente, eu faço exames, tá, gente? Não é uma coisa assim, eu faço exames regularmente. E não tenho nada. E podia ser de nervosismo, que é o que a gente acha que realmente foi. Se a pessoa achou que eu tava nervosa, alguma coisa do tipo, né? Porque às vezes a gente fica nervoso sem nem perceber. Ok. Ele falou isso desde o início da cirurgia. Ele me deu várias anestesias. Eu tomei ao todo, acho que umas 15 anestesias. E vocês vão entender por quê. Ele me deu as anestesias necessárias no início. Começou. Demorou um bom tempo pra conseguir encontrar meu dente. Acho que uma questão ali de uns 20 minutos, talvez. Eu não lembro, gente. O tempo exato pode ser que eu me embanane. Na minha cabeça, às vezes foi meia hora e nem foi tudo isso, entendeu? Mas eu tô falando, tá? Demorou um pouquinho pra encontrar meu dente, mas se encontrou. E aí começou a complicação. A minha boca é muito pequena, como eu falei pra vocês. O dentista, pra conseguir tirar meu dente, ele quebrou o dente e tirou. Até aí tudo bem, porque assim, eu não tava sentindo dor, tava tudo tranquilo. Só que meu problema foi na parte da raiz do dente. Gente, quando você vai arrancar o siso, você tem que tirar tudo, inclusive a raiz. Não pode ficar nada, entendeu? Por quê? Porque futuramente pode dar problema. Até onde eu sei, até onde eu dei uma pesquisada, o correto é tirar tudo, gente. Tira tudo mesmo. Se por algum motivo o seu dente do siso não foi tirado da raiz, talvez seja um caso específico, tal. Mas até onde eu pesquisei, precisa sim ser retirada tudo. E o meu dentista, ele fez isso. Ele falou, vamos tirar tudo. Gente, só que a raiz do meu dente estava muito difícil para ser retirado.
Assim, ela tava muito dura. O dentista, ele tentava, e não ia, tentava, e desprendia um lado, o outro não desprendia. E assim, foi muito difícil. Veio outro dentista auxiliar ele, um cirurgião, no meio da cirurgia. E não saía por nada essa raiz desse dente, não saía por nada a raiz desse dente. E, gente, resumo, a minha cirurgia demorou quase 3 horas. Porque essa raiz desse dente, ela não saía. Ela simplesmente não queria sair. Ela tava muito dura e o cirurgião falou, não, ela tá dura, mas eu vou retirar. Ele em momento nenhum falou assim pra mim, eu vou deixar a raiz do seu dente aí. Em momento nenhum, ele nem cogitou isso, tá, gente? Nem passei, ele falou, eu vou retirar. Ele falou, eu vou retirar. Ele falou, eu não posso deixar a raiz do seu dente aí. Só que o que acontece? No meio da cirurgia, eu acabei tendo trismo. O que é o trismo? Como você fica muito tempo com a boca aberta, gente, vai doendo, vai inchando e tudo mais. Eu vou até procurar aqui, ó, pra passar direitinho pra vocês vão falar que... outra coisa, ó. O que é trismo na boca, ó. O trismo é uma dificuldade ou incapacidade de abrir a boca totalmente, causada por um espasmo ou contração involuntária e dolorosa dos músculos responsáveis pela mastigação. E o dentista me falou isso desde o início. Ele falou assim pra mim, Laís, eu vou tentar fazer a cirurgia com perfeição, obviamente, e num tempo hábil pra você não ficar com trismo, né? Que é essa dificuldade. Tanto é que, ainda, como eu falei, ó, um pouco inchado. E agora que tá voltando, eu tô conseguindo voltar a falar, tá, gente? Eu tive esse danado desse trismo que precisou ficar aberta a minha boca durante quase 3 horas. Acho que foi 2 horas e 45, 2 horas e 50 de cirurgia, enfim. Então eu fiquei com esse trismo, né? Eu tive isso. E o dentista, ele super responsável, tá, gente? Ele parava, falava assim, fecha a boca um pouquinho, descansa um pouquinho. Aí eu descansava um pouquinho, voltava. Exatamente para não piorar esse trismo, não dar uma complicação muito grande futuramente. Gente, e é o seguinte, vocês lembram que eu falei que eu tava sangrando muito no início da cirurgia? O dentista falou, no início, na hora que começou, ele já falou. Eu nunca tive nada, nunca tive nenhum problema de saúde. Veio outro dentista auxiliar, porque assim, chegou no momento da minha cirurgia, gente, que eu não conseguia abrir a boca mais. Eu não conseguia abrir a boca. Então teve que vir outro dentista ajudar e tal. E aí foi um parto. E aí, gente, depois veio outra dentista depois no meio pra tentar ajudar, e enfim. O que aconteceu, gente? Quando arrancou a raiz do dente, começou o problema. Eu não parava de sangrar. Quando eu digo que eu não parava de sangrar, eu fiquei toda ensanguentada. Parecia que eu tinha matado alguém. Obviamente, eu não vou colocar foto. Eu estava com o rosto inchado, mas assim, muito inchado. Agora tá um pouquinho inchado, Mas, perto do que eu tava, gente, eu tô perfeita, eu tô ótima, maravilhosa. Meu rosto ficou extremamente inchado. Gente, eu sangrava, que eu me engasgava no meu próprio sangue. Isso aconteceu quando tirou a raiz do dente. Lembra que eu falei pra vocês? A raiz do meu dente estava muito dura. A raiz do meu dente estava muito funda, estava perto do nervo. Então teve toda essa complicação. E minha boca ainda é pequena, lá. Gente, foi um parto pra conseguir fazer parar o sangue. Assim, foi muito difícil pra conseguir fazer parar o sangue, tá? O sangramento. Foi muito difícil. O dentista tava desesperado. Aí veio um monte de dentista ajudar. E eu me engasgava naquele sangue todo. Com muito custo, o dentista teve que usar o sugador pra tirar o sangue. Usou, acho que foram 2 sugadores pra conseguir parar. Assim, não parar o sangramento, obviamente. Porque por mais que eu mordesse a gaze, não parava de sangrar por nada. Com muito custo, conseguiu fechar minha boca, mas eu já tava lavada em sangue. Eu tava branca igual o Gasparzinho. E aí, o que acontece? Conseguiu parar o sangramento. Quando fechou, eu levei 7 pontos, tá? 7 ou foi 8 pontos? Acho que foi 7 pontos que eu levei, né? Pra fechar, porque o dentista teve que tirar muito ponto mesmo pra conseguir fechar, porque tava sangrando muito. Eu tava com a roupa clara, então, tipo assim, gente, a minha roupa, eu não sei nem como que saiu o sangue dela depois, tá? E eu falei pra vocês desde o início, o meu médico sempre foi muito responsável, né? Ele não me abandonou, tá? O que acontece? Antes mesmo de me fazer a cirurgia, eu já tomei antibiótico. Deixa eu contar um caso pra vocês. Às vezes a gente não leva a cirurgia de dente do siso a sério, ou qualquer outra cirurgia de dente, tá? Mas dente é algo sério. Se você tem qualquer condição de saúde, seja diabetes, seja pressão alta, não importa qual a sua condição de saúde, avisa o seu dentista. Eu vou te contar o meu caso. Eu nasci cardiopata congênita, né? Então eu tenho cirurgia cardíaca, fiz bebezinha cirurgia cardíaca. Todas as vezes que eu vou arrancar o siso,
ou arrancar o siso, né? Todas as vezes que eu vou fazer qualquer procedimento na boca, eu preciso, se for arrancar dente, né? Eu preciso tomar antibiótico antes. Por quê? Porque a boca tem bactérias. E é preciso tomar antes antibiótico. Só que eu sei disso. Às vezes você não sabe. Então, precisa. Então, gente, qualquer condição de saúde que você tiver, por mínima que seja, avisa o seu dentista. É melhor você pecar pelo excesso e falar, doutor, eu tenho X condição de saúde, tenho que tomar antibiótico antes? Tenho que tomar algum remédio antes? Ele vai falar sim ou não. No meu caso, eu já sei que eu tenho que tomar, então eu já avisei logo ele. E antes da cirurgia, ele me passou o antibiótico. Não vou falar o antibiótico, obviamente, porque, que nem eu falei, não estou aqui para receitar medicamento para ninguém. E quem tem que receitar isso é o seu dentista, né? Seu cirurgião dentista. Ou bucomaxilo, porque às vezes é bucomaxilo que faz a cirurgia, né? Em alguns casos, como foi o meu. No meu caso foi buco. Ele me passou antibiótico e me passou anti-inflamatório antes mesmo da cirurgia. Ele já passou, então eu tomei de acordo com o que ele me passou antes mesmo da cirurgia, tá? Então, ponto positivo, mas também porque eu avisei, tá, gente? Por isso que eu falo, qualquer condição de saúde que você tem, avisa. Porque às vezes o dentista não vai adivinhar que você tem uma condição de saúde que precisa tomar um antibiótico antes, tá bom? Então avisa. Qualquer mínima condição de saúde, tá? Eu, particularmente, não conheço ninguém que tirou o siso sem tomar antibiótico antes, mas não sei, gente, cada caso é um caso, enfim, às vezes também eu não fico perguntando, né? Mas eu imagino que todo mundo toma antibiótico antes, tá? Também antibiótico antes. Então, isso aí já foi muito bom, né? No meu dentista, mas eu avisei ele me deu os remédios tudo certinho, comecei a tomar antes mesmo da cirurgia. Voltando para a parte da cirurgia. Como eu falei pra vocês, eu fiquei toda ensanguentada. O dentista ficou todo ensanguentado. O consultório, gente, tinha poça de sangue. De tanto que eu sangrei. E até agora eu não entendo o porquê que eu sangrei tanto. Por quê? Eu sangrei muito. E a clínica que eu estava era uma clínica muito responsável. O que aconteceu? Fechou o ponto, parou o sangramento, parou. Fomos pro hospital. Eles me levaram pro hospital. O meu cirurgião foi comigo pro hospital. A gerente da clínica foi comigo pro hospital. O meu namorado foi comigo pro hospital. Eu já cheguei lá, o meu dentista já me levou direto pra emergência. Na verdade, sim, a gente chegou, foi pra parte que eu sabia ali do hospital. Aí ele falou assim, não, caso dela é emergência. Já me mandaram direto pra emergência. Ele foi comigo, ele não simplesmente me abandonou e falou assim, Dani, você vira aí. Não, ele foi comigo pro hospital. Ele parou a agenda dele pra me levar pro hospital. Entendeu? Porque eu sangrei muito. E não é normal sangrar tanto. Até porque eu não tinha nenhum problema de saúde. E não tenho, porque eu fiz exames de sangue no hospital. Vocês vão entender, né? E também eu fiz exames de sangue agora, que nem eu falei pra vocês. Eu faço acompanhamento com cardiologista, não porque eu tenho problema, mas é por rotina mesmo, porque eu já fiz cirurgia cardíaca quando eu tinha 1 ano de idade, porque eu nasci cardiopata congênito. E o meu cardiologista, ele pediu vários exames de sangue, como normalmente pedem, e também não deu nada nos meus exames. Então, a gente chegou à conclusão que talvez eu estivesse muito nervosa, por isso que eu sangrei tanto. Não sei o que aconteceu. Às vezes, sem eu perceber, eu estava nervosa, e acabou que aconteceu o que aconteceu. Bom, ele foi comigo pra emergência. Ele me levou na emergência, ele explicou tudo pros médicos. Os médicos do hospital já saíram correndo, porque eu estava completamente inchada, gente. Meu rosto estava desfigurado. Assim mesmo, tava muito inchado, desfigurado. Só que tudo em mim, assim, ó, isso aqui tudo em mim ficou extremamente inchado, tá, gente? Parecia até que eu tinha feito a cirurgia ortognática. Que foi bem punk mesmo a minha cirurgia, tá, gente? Assim, e assim, engraçado, porque quando eu tirei os outros 3 dentes, gente, eu não tinha problema nenhum. Eu tirei os outros 3 dentes, assim, normal. Só o primeiro, segundo e terceiro dia que você fica ruinzinho, né? Mas vida que segue, assim. Tipo, os outros, tipo, esse daqui, que foi o último, que sei lá quando que nasceu, porque eu lembro que a última vez que eu tinha feito uma panorâmica, acho que eu tinha uns 22 anos, nem sinal dele, depois ele apareceu aí, sabe, sei lá, Deus como, e aconteceu tudo isso. Voltando. O meu dentista, meu namorado e a gerente da clínica foram comigo pro hospital, não me deixaram sozinha em momento nenhum, tá? Chegou lá no hospital, o dentista explicou umas 200 vezes pra todo mundo o que tinha acontecido, porque eu não falava, né? Eu tava com o rosto todo inchado. Explicaram, cuidaram de mim, tiraram meu sangue ali na hora pra ver se tinha dado hemorragia. Hemorragia? Acho que era. Hemorragia pra ver se tinha dado algum problema. Graças a Deus, os exames do hospital não deu nada. Lá no hospital eu fui medicada. Obviamente, depois o dentista foi embora junto com a gerente da clínica, né?
e meu namorado ficou comigo, mas eu fiquei lá na emergência, ele me levou até a emergência, explicou tudo pros médicos, fez tudo certinho, tá? Ele não simplesmente me deixou e bola, vida que segue. Ah, você sangrou pra caramba, vai pra casa. Não, foram comigo pro hospital, entendeu? É um procedimento correto, afinal, como eu falei pra vocês, gente, eu sangrei muito. Só pra vocês terem uma ideia, depois que eu consegui estancar meu sangue, eu continuei deitada na cadeira do dentista ali com ele, vieram 6 pessoas pra poder limpar a sala. Entendeu? Assim, foi muito sangue, assim, gente, que nem eu entendo de onde veio. Minha roupa tava toda cheia de sangue. Eu cheguei no hospital, quando todo mundo olhou pra minha cara, claro, todo mundo fez, ó, arregalou os olhos, porque, assim, se uma pessoa chega ensanguentada no hospital, né? E muito sangue, eu tava ainda com roupa clara, então foi muito ruim, né? Eu só consegui lavar a roupa um tempo depois, porque eu não conseguia fazer muita coisa aqui, então eu deixei a roupa lá e só um tempo depois eu lavei, não sei nem como que saiu esse sangue, né? Mas voltando, me levou, me acompanhou, explicou tudo pro médico. Quando eu já tinha, e os médicos já tinham tirado meu sangue, já tinham me medicado com corticoide, ele foi embora junto com a gerente da clínica. Continuei lá, passei os exames de sangue e tal. Não deu nada nos meus exames de sangue no hospital. Né? E também quando eu fiz agora essa semana os exames de sangue que o meu cardiologista me pediu, também não deu nada. E ainda assim, por orientação do meu dentista, ele falou, vai no clínico, né? Eu já passei no clínico, vou fazer novos exames. Ele falou, passa no clínico também, pede pro clínico examinar tudo, pra ver se não tem alguma coisa. Mas até então, até o presente momento, eu não descobri nada. Passei no clínico também, vou fazer novos exames de sangue também, porque o clínico pediu ali exames de sangue, exame mais complexo, mais completo, né, até do que o cardiologista pediu, avisando também o que aconteceu. Aí eu vou fazer esses exames, né? Eu só precisava tomar uma vacina antes, eu tomei a vacina, então daqui a pouco eu faço os exames de sangue, né? E aí, enfim, não deu nada nos meus exames, fiquei na emergência, saiu tudo, depois eu voltei pra casa. Voltei pra casa aquilo, gente, meu rosto inchado, a recuperação foi muito chata. Na verdade, assim, eu estou me recuperando. Hoje, o dia que eu tô gravando, fazem 16 dias que eu fiz a cirurgia, tá? E assim, ainda estou me recuperando. Normalmente, no dente do siso, na primeira semana que você retira os pontos, né? Depois de 7 dias, né? No meu caso, quando eu voltei no dentista depois de 7 dias, eu nem consegui abrir a boca ainda direito. Hoje eu tô falando, eu tô aqui tagarela. Mas eu não tava assim, gente. Foi muito difícil, né? Fiquei muito inchada, fiquei bem feia assim mesmo, né? Assim, foi bem difícil. E 7 dias depois voltei no dentista. Tava tomando os medicamentos certinho que ele me deu. A médica do hospital também olhou os medicamentos que ele tinha me dado. Falou, não, tá tudo bem, pode continuar, isso mesmo. Aí voltei 7 dias depois, eu não consegui abrir a boca direito. Ele falou assim, eu não vou tirar seus pontos. Ele também foi muito sábio. Ele falou assim, eu não vou tirar seus pontos. Primeiro, porque você não tá conseguindo abrir a boca ainda, por causa do trismo que eu disse que eu tive, né? Ele falou, você não tá conseguindo abrir a boca, eu não vou tirar seus pontos. Porque se eu tentar tirar os seus pontos, que nem eu falei, gente, eu levei 7 ou foi 8 pontos. Se não me engano, foi 7. Então, 7 pontos, eu falei assim, imagina, eu não tava nem abrindo a boca. 7 dias depois, eu ainda não estava abrindo a boca, gente. 7 dias depois, eu ainda estava com dificuldade de falar. Porque a minha cirurgia foi muito complexa, como eu falei. Minha boca era pequena, quase 3 horas de cirurgia. O dente estava perto do nervo, estava torto. Enfim, teve o sangramento, né? E tudo isso debilita muito o corpo, né? E aí, ele não tirou os pontos. Ele falou, não vou nem tentar tirar. Aí ele, com muito custo, conseguiu ele ali minha boca, tá? Porque eu não consegui abrir direito. Ele falou, sua cicatrização tá boa. Tá tudo bem, mas a gente não vai tirar. Aí eu voltei lá, eu tava com um pouquinho de parestesia. Ele me deu um medicamento. Ele falou assim, olha, a sua parestesia provavelmente não é a permanente, tá? É a temporária. E realmente é temporária, porque eu estou voltando a sentir, tá? Que nem eu li aqui pra vocês. Pode ser que demore alguns dias, algumas semanas, alguns meses, tá? Devido à complexibilidade da minha cirurgia, provavelmente vai demorar aí algumas semanas. Eu acho que meses não, porque assim, sinceramente, eu já tô conseguindo, ó, sentir bem. No começo formigava bastante, agora não formiga mais, assim, tá melhorando, entendeu? Não vou passar também pra vocês o remédio que ele me passou, porque como eu já falei pra vocês, não sou dentista, não sou médica, queria passar alguma coisa pra vocês, né, é isso. Aí ele me passou, né, um enxaguante bucal, me passou o remédio
de parestesia, tá? Até pra tomar remédio, gente, é difícil. Até pra tomar o remédio, gente, pra tomar os remédios era um sacrifício, né? E em meu caso, assim, eu tava tomando antibiótico 3 vezes ao dia, pra vocês terem uma ideia, tá? 3 vezes ao dia eu estava tomando antibiótico. E também e 2 vezes ao dia eu tomava anti-inflamatório e 3 vezes ao dia eu tomava antibiótico numa dose mais forte, né? Exatamente pra evitar infecção generalizada, pra evitar qualquer problema, entendeu? E tanto a clínica quanto a dentista me dando todo o suporte, tá? Eu tenho o contato do meu dentista até hoje, eu tenho o WhatsApp dele, então se acontecer qualquer coisa eu posso mandar mensagem pra ele, ele me responde, o pessoal da clínica também. E aí, passou esse episódio, voltei agora terça-feira, né? Hoje é quinta, tá? Voltei terça-feira no dentista, ele conseguiu tirar os pontos, né? Não tá totalmente cicatrizado, não tá totalmente ainda 100%, né? Mas assim, já tá muito melhor. Aí hoje, né, eu fui numa bucomaxilo aqui do hospital público mesmo, tá? Tem aqui perto de casa, porque eu lembro que há muito tempo atrás, o médico falou pra mim que eu tinha o ATM ou bruxismo, um dos dois. Eu fui na doutora aqui, né, pra dar uma olhada, pra ver se ela tinha que fazer um caminhamento, tal. E a buco, né, quem tirou meu dente, gente, foi um bucomaxilo no particular, tá? E essa buco aqui era do hospital público, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é uma dentista muito boa, tá? Uma bucomaxilo muito boa que eu peguei. Aí eu aproveitei e levei, né, minha documentação do siso, né? Ali a radiografia, tal. Ah, outra coisa. Vocês lembram que eu falei que tudo aconteceu porque meu dentista que resolveu tirar a raiz do siso, né? E uma semana depois, quando eu voltei, eles fizeram uma nova radiografia panorâmica e não ficou nada na minha boca, nada. Realmente a cirurgia foi perfeita. Voltei, aí eu passei nessa boca hoje, né? Quinta-feira, o dia que eu tô gravando, dia. Que dia é hoje? 11 de junho. Passei nessa buco, ela olhou e falou assim: olha, sua cirurgia é perfeita, seu dente ele era muito difícil de tirar, mas a cirurgia foi boa, não ficou, não tá inflamado, não tá nada. Claro que não tá 100% cicatrizado ainda, devido a tudo que aconteceu, porque, gente, foi muito difícil mesmo, né? Ela falou que foi tudo bem, foi tudo perfeito, não tive problema, então tive uma segunda opinião também, né? Como eu fui no hospital, então ela olhou e eu fui no hospital porque assim, eu descobri que aqui tem bucomaxilo no hospital, então eu fui lá pra ver esse negócio do bruxismo da TM, ela aproveitou e olhou. Não era porque eu tava com dor, não era porque tá infeccionado, nada, foi só uma consulta de rotina. Né? E aí ela olhou, falou que tava perfeita a cirurgia, falou só que não tá 100% cicatrizado ainda, o que é normal, né? Ela falou a mesma coisa com o meu dentista, que ainda vai voltar 100%, assim, a abertura da minha boca ainda vai demorar, né? Provavelmente uns 3 meses, apesar que eu já tô sentindo que tá bem melhor, depois tirou os pontos, né? E aquela cicatrização vai ser um pouquinho mais lenta, porque meu caso foi muito complexo. Mas por que eu falei que esse vídeo uma vez? Eu contei pra vocês o que aconteceu comigo, como eu falei ainda, ó. Um pouquinho inchado desse lado, vocês estão vendo? Eu imagino na câmera ali pra ver. Eu comecei a abrir no vídeo com a matéria do rapaz que faleceu. Gente, às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa na boca, por não estar dentro de um hospital, a gente às vezes acha que não é tão grave, não é tão sério, mas dente é uma coisa muito séria. Eu, graças a Deus, peguei um dentista muito bom, que me deu todo o apoio. A clínica me deu apoio. Tenho um contato WhatsApp do meu dentista, posso mandar mensagem pra ele a hora que eu quiser. Acabei tendo, né, uma segunda opinião dessa outra dentista também, que falou que a cirurgia foi tudo certo, foi tudo bem, que foi perfeita, que, claro, fica um pouquinho ali de, né, demora na cicatrização, mas normal. Eu tive esse apoio. Só que às vezes, gente, dependendo do dentista que você vai, você não tem esse apoio. E é isso aqui que eu quero falar. No meu caso, meu dentista me acompanhou até o hospital de emergência, ele não me deixou sozinha. Só que às vezes os dentistas não vão fazer isso, entendeu? Às vezes o dentista não vai nem te passar um antibiótico antes de você extrair o siso. Por isso que assim, gente, o meu caso foi extremamente complexo. Eu fiquei muito ruim. Tô começando a recuperar agora, 16 dias depois. Né? Ainda tô começando, nem comer coisa sólida ainda direito assim, eu tô comendo. Né? Num caso normal, já poderia estar começando a comer, né, tal. Já poderia estar comendo, né? No meu caso, estou começando a introduzir um pouquinho mais agora.
O que eu quero dizer, gente? Gente, dente do siso ou qualquer outro dente não é brincadeira. Se você teve qualquer complicação na sua cirurgia, vá para um hospital. Se você mandou mensagem pro seu dentista demorou para responder, pode ser que porque ele esteja atendendo, pode ser porque esteja fazendo uma cirurgia. Não fique esperando, gente. Vá para um hospital. Você tem duas opções. Ou você vai para um pronto-socorro odontológico, que é voltado só para odontologia, né? Ou você vai para um pronto-socorro normal, gente. Alguém vai te atender. Qualquer coisa vai numa UPA, numa UBS, mas não fique esperando. Gente, tá sentindo dor muito forte? Vá pro hospital na hora. Na hora. Essa matéria que eu abri aqui, que eu falei pra vocês no início, esse rapaz, pelo que eu li, ele morreu de uma infecção generalizada, gente, por causa da bactéria que eu falei pra vocês lá no início, que pode ter, né, que pode acontecer. Por isso que é importante tomar antibiótico, tá? Gente, tá sentindo muita dor? Ah, é 2 da manhã, tô sentindo muita dor, meu dentista não pode me atender. Vá para o hospital. Não fica esperando o dentista te responder, porque às vezes ele pode estar de férias, às vezes ele pode, sei lá, gente, ser de madrugada, ele tá dormindo, não sabe o que tá acontecendo com você, pode estar atendendo o paciente, fazendo uma outra cirurgia. Gente, tá vendo que tá alguma coisa errada? Vá para o hospital com urgência. Procure um pronto-socorro odontológico. Não tem pronto-socorro odontológico? Vá no pronto-socorro normal, mas não fica com dor. Tá sangrando, gente? Vá. Os pontos, gente, normalmente eles são tirados depois de 7 dias. Sei lá, se seu ponto por um acaso abriu com 2 dias, com 3 dias, gente, sai correndo pro hospital. Não fica esperando. Às vezes a gente não leva tão a sério, gente, porque a gente não fez a cirurgia dentro do hospital. Tem gente que nem considera a retirada do siso uma cirurgia, mas é uma cirurgia, gente. É uma cirurgia. Eu mesma fiquei quase 3 horas para tirar um dente. Os outros que eu tirei não tive esse problema, foi super de boa. Esse eu demorei quase 3 horas, gente. O dentista me falou, olha, o dente do siso não tem um tempo certo para você retirar assim ele, porque tem casos mais complexos, tem casos mais fáceis. No meu caso foi muito complexo. Parar numa emergência de hospital porque eu sangrei. Sangrei assim de fazer poça de sangue. Mas eu tive o auxílio do meu dentista. Eu tive o auxílio da clínica. Eu fui amparada. Talvez você não. Por isso que é o seguinte, gente, teve qualquer complicação na sua cirurgia, por mais que o dentista fale assim, ah não, tá tudo certo, vá pro hospital. Vá pro hospital, gente, vá pro pronto-socorro. Por mais que o dentista olhe e fale, não, tá tudo certo, tá tudo de boa, teve essa complicação, mas agora você tá bem? Vá pro hospital. Vá pro pronto-socorro odontológico. Ou vai pro pronto-socorro normal, não importa, só não fica na dúvida. É melhor você ir pro hospital e eles falarem que não deu nada, que nem foi o meu caso, do que você não ir. Ou você demorar pra ir. Tem muitos casos, gente, que sofrem muito, e pessoas que falecem porque retirou um dente. Talvez a pessoa ali não levou tão a sério o que estava acontecendo, ou seguiu as orientações do dentista e mesmo assim deu ruim. Gente, tá doendo muito? Vá para um hospital. Vá para o hospital. Se seu dentista tá demorando para te responder, vá para o hospital. Tô sentindo uma dor muito grande, vá para o hospital. Vá para o hospital. Se seu dentista te responder no meio do caminho, tudo bem, mas já vá para o hospital. Sabe, não fica enrolando, não fica demorando, não fica, quem sabe ele vai... Não. Gente, é sua saúde, é a única coisa que a gente tem. Entendeu? Às vezes o dentista, de madrugada, quando você vai sentir dor, ele não vai estar ali pra te atender. Aí você vai ficar com dor até a hora que ele puder te responder? Não, gente. Não. Então, esse vídeo, ele é um alerta. Eu contei pra vocês o que eu passei, mas eu fui amparada. Eu tinha a clínica me ajudando, eu tinha o dentista ali me ajudando. Claro que minha família também me ajudou, né? Mas eu tô falando assim dos profissionais, né? Gente, não brinca com saúde, não brinca com dente. Às vezes a gente pensa que é algo simples, que é algo, não, eu tô sentindo uma dor aqui, mas quando meu dentista puder, ele me responde. Gente, não. Não, porque você pode pegar uma bactéria, você pode pegar uma infecção generalizada. É melhor. Por exemplo, a minha gengiva, ela inchou muito e ela não tá 100% cicatrizada ainda, apesar de ter passado os 16 dias. Só que tanto o meu dentista como a médica que eu fui hoje, por um acaso, na consulta de rotina, falaram que tá tudo bem, que não precisa tomar remédio, que tá tudo certo. No meu caso, deu tudo bem, mas podia ter dado muito ruim. Então, por isso, gente, tá com muita dor ou tá percebendo que tem alguma coisa errada, vá pro hospital.
avisa seu dentista, claro, né, que é bom ele saber. Você avisa, doutor, doutora, aconteceu isso, tô indo pro hospital. Aí quando a pessoa puder ver, né, quando os dentistas ali ver, ele já vai saber que você tá sendo tratada, que tá sendo cuidada. Só não deixa, gente, só não deixa de cuidar da sua saúde. Tem uma coisa boba, entre aspas, que é retirar um dente pode custar a sua vida. Esse vídeo é um vídeo de alerta. Eu contei pra vocês tudo o que aconteceu comigo. Eu fui amparada. Você pode ser que não seja. E procura, gente. Se você tiver um hospital particular pra ir, vá no hospital particular. Se não tem, vai no SUS. Vai numa UPA, vai numa UBS. Mas procura um atendimento médico. Tá vendo que tem qualquer coisa, tá vendo que tem alguma coisa errada, tá sentindo muita dor, sei lá, se o ponto abrir, então, pelo amor de Deus, corre, corre, entendeu? Eu fiz os exames de sangue no dia, fiz exames de sangue agora porque meu cardiologista passou pra mim, tá? E vou fazer os exames que o clínico me passou. Então, eu tô sendo amparada, eu tô sendo cuidada, graças a Deus estou bem. Meus exames de sangue que eu fiz até agora, que eu já fiz 2, né, tanto no hospital quanto agora, o cardíaco, que o cardiologista passou, não deu nada. O clínico me passou uns exames de sangue mais completo do que o cardiologista, eu irei fazer. E imagino também que não vai dar nada, porque até agora não deu. E o meu caso, às vezes, pode ser porque eu tava muito nervosa, e aconteceu tudo isso por conta de um nervosismo, gente. E com você também pode acontecer. Por isso que é o seguinte, qualquer coisa, vá no hospital. Tipo, no meu caso, por exemplo, no meio da cirurgia, o dentista precisou me dar mais anestesia, porque ele viu que ia demorar mais, ia passar o efeito anestesia, ele me deu mais anestesia. Por isso que eu tomei em torno de umas 15 anestesia. Gente, sei lá, se no meio da cirurgia não tá pegando anestesia, fala pra... Meu, gente, meu sabe, parou de gravar aqui no meio. Então, como eu tava falando, gente, não fica sem se cuidar, não fica sem um médico. Qualquer complicação que teve, vá se cuidar. Como eu falei, eu tive apoio, talvez você não tenha. Então, procura um médico. Não fica com dor, não... qualquer mínima coisa que aconteça com você. Se você tiver qualquer dente, seja do siso ou outro, vá para um pronto-socorro. E é isso, pessoal. Esse vídeo é mesmo um vídeo de alerta pra vocês, porque eu passei por isso, mas eu tive uma assistência, mas eu sei que tem pessoas que não têm. Mas pra você se cuidar, pra você saber que pode acontecer alguma coisa no meio da cirurgia, você tem que correr para um pronto-socorro. Não fica esperando, tá, gente? Já corre, já... qualquer coisa, qualquer mínima coisa que acontecer, vai no pronto-socorro. É melhor não ser nada, mas você tá no pronto-socorro, que vai te ajudar, do que depois você descobrir que é algo grande. Pessoal, é isso mesmo. Espero que esse vídeo alerte vocês, principalmente se você tiver alguma doença, avisa seu dentista, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo e bye, bye!